Capítulo 5. Os sentidos. A PNL se baseia em como usamos nossos sentidos. Prestamos atenção no mundo exterior e coletamos informações utilizando nossos 5 sentidos. V. Visual. Ver. A. Auditivo. Ouvir. C. Sinestésico. Sentir. O. Olfato. Cheirar. G. Gustativo. Saborear. A alegria, o prazer, a compreensão e a agudeza do pensamento, tudo o que faz com que a vida valha a pena de ser vivida, vem através de nossos sentidos. Atenção. A atenção é direcionada através dos sentidos. Prestando atenção no exterior, você enriquece seu pensamento. Prestando atenção no interior, você se torna mais sensível a seus próprios pensamentos e sentimentos, mais seguro de si e mais capaz de dar atenção ao exterior. Atenção externa. Há muito do que estarmos conscientes. Nossa atenção consciente é limitada a cerca de 7 coisas, mas há muito mais que notamos de forma inconsciente. A PNL cresceu através da modelagem, observando diferenças que outras pessoas não haviam notado antes, diferenças que acabaram por se mostrar significativas. A PNL presta atenção nos movimentos dos olhos, por exemplo. Quando você estuda PNL, se torna consciente de movimentos dos olhos de uma forma pela qual jamais o fizera antes, muito embora sempre estivessem lá. O que mais poderia estar lá fora em seu ambiente que é significativo, mas ainda não percebido? Algumas coisas passam despercebidas porque as pessoas favorecem um sentido. Você pode notar muita coisa visualmente, mas ouvir pouco. Após falar com alguém, você poderá lembrar muito bem sua aparência, mas não estar tão claro quanto ao que disse ou a seu tom de voz. Você pode ouvir bem, mas não ser visualmente perspicaz. Após uma conversa, pode se lembrar do que foi dito e das nuances de tom de voz, mas não se lembrar bem da aparência da pessoa ou de seus trajes. Você pode prestar atenção principalmente no tato. Pode se lembrar primariamente de sentimentos, emoções e intuições de uma conversa. Talvez um sentimento de empatia, mas não estar tão certo quanto a detalhes do que foi dito ou da aparência da outra pessoa. A maneira de se desenvolver é exercitar seus pontos fracos. Separe certas horas para deliberadamente prestar atenção com seus sentidos mais fracos. Você não se sentirá à vontade, mas aprenderá mais. Atenção interna. Do que você tem consciência em seu corpo? Frequentemente tentamos apagar sinais de que não gostamos em vez de prestar atenção neles. Quando você presta atenção, é capaz de compreender e apreciar a si mesmo em um nível mais profundo. Isto é parte de acompanhar seu próprio ritmo. Simplesmente estar consciente de seus pensamentos, sentimentos, emoções e estados sem necessariamente tentar mudá-los. Quanto mais nos tornamos conscientes de nosso mundo interno, mais apreciaremos quem somos e nos conheceremos melhor. A consciência interna sistemática é denominada inventário pessoal. Realizando o inventário pessoal. Sente-se quieto por alguns minutos e torne-se consciente de seu corpo. De que mais tem consciência? O que você sente em seu corpo? Comece pelos seus pés e deixe que sua consciência suba pelo seu corpo. Sinta a conexão entre todas as partes do corpo. Que partes estão à vontade e quais não estão? Não tente mudar coisa alguma, apenas observe sem julgar. Que pensamentos tem? Olhe para suas imagens mentais, se as tiver no momento. Quais as qualidades dessas imagens? Elas se movem com rapidez ou devagar ou estão imóveis? Onde em seu campo visual se localizam? A que distância parecem estar? Que sons você ouve em sua mente? Está falando consigo mesmo? Que tipo de qualidade de voz isso tem? Há outros sons? De onde parecem estar vindo? Como está seu senso de equilíbrio? Você se sente como se estivesse se inclinando muito para um lado, ou para trás, ou para frente? Em que estado emocional você está? Qual sua emoção predominante?
Esteja consciente dela sem tentar mudar coisa alguma. Volte para o momento presente. Um inventário não procura mudar alguma coisa, apenas prestar atenção internamente. Sistemas representacionais. Assim como vemos, ouvimos, sentimos sabores, tocamos e cheiramos o mundo exterior, também recriamos essas mesmas sensações em nossas mentes, reapresentando o mundo a nós mesmos através do uso interno de nossos sentidos. Podemos nos lembrar de experiências verdadeiras passadas ou imaginar experiências futuras possíveis ou impossíveis. Você pode se imaginar correndo para pegar um ônibus, imagem visual lembrada, ou correndo pelos canais de Marte vestido com uma fantasia de Papai Noel, imagem visual construída. A primeira terá acontecido, a segunda não, mas você pode representar ambas. Usamos nossos sistemas representacionais em tudo o que fazemos: memória, planejamento, fantasiando e na solução de problemas. Os sistemas principais são os seguintes: o sistema sinestésico. Esse é composto de nossos sentidos internos e externos de tato e consciência corporal. Também inclui o sentido de equilíbrio, embora haja literatura que trate isso como sistema representacional separado, o sistema vestibular. As emoções estão incluídas no sistema sinestésico. Embora emoções sejam ligeiramente diferentes, são sensações sobre alguma coisa, embora ainda sejam representadas sinestesicamente no corpo. Quando você imagina estar se equilibrando numa trave e tem a sensação de tocar uma superfície lisa ou sentir-se feliz, está usando seu sistema sinestésico. Às vezes, os sistemas olfativos ou gustativos são tratados como partes do sistema sinestésico. Esses dois são menos importantes nas culturas ocidentais, europeia e norte-americanas. Sistema visual. Criamos nossas imagens internas, visualizando, sonhando acordados, fantasiando e imaginando. Quando você imagina estar olhando para um de seus locais favoritos ou uma boa praia para passar as férias, está usando seu sistema visual. Sistema auditivo. O sistema auditivo é usado para ouvir música internamente, falar consigo mesmo e ouvir novamente as vozes de outras pessoas. O pensamento auditivo é frequentemente uma mistura de palavras e outros sons. Quando você imagina a voz de um amigo ou uma de suas peças musicais favoritas, está usando seu sistema auditivo. Sistema olfativo. Esse sistema consiste em odores lembrados e criados. Sistema gustativo. Esse sistema é composto de sabores lembrados e criados. Lembre-se de uma boa refeição. Lembre-se de como foi cheirar e degustar a comida. Você está usando seus sistemas olfativo e gustativo. Não utilizamos nossos sistemas representacionais isoladamente, assim como não experimentamos o mundo através de um só sentido. O pensamento é uma rica mistura de todos os sentidos, assim como a experiência nos vem através de todos os sentidos. No entanto, da mesma forma pela qual alguns de nossos sentidos são mais desenvolvidos e mais sensíveis ao mundo exterior, alguns sistemas representacionais são mais bem desenvolvidos. Tendemos a favorecer esses sistemas. O sistema representacional preferido geralmente é ligado a um sentido preferido ou excepcionalmente agudo. Por exemplo, se você presta muita atenção no que vê, é provável que use o sistema representacional visual em seu pensamento. Com uma preferência visual, você poderá estar interessado em desenho, projetos de interiores, moda, artes visuais, televisão e cinema. Com uma preferência auditiva, poderá se interessar por línguas, livros, teatro, música, treinamento e palestras. Com uma preferência sinestésica, poderá se interessar por esportes, ginástica e atletismo. Não há maneira certa de pensar, depende do que quiser realizar. No entanto, pessoas criativas tendem a usar seus sistemas representacionais de forma mais flexível. A criatividade frequentemente envolve pensar em uma coisa com outro sistema, talvez para literalmente ver sob um novo prisma. Pistas de acesso. O sistema representacional que estamos usando se mostra em nossa linguagem corporal através de nossa postura, padrão de respiração, tom de voz e movimentos oculares. Esses são chamados de pistas de acesso.
Se associam ao uso de sistemas representacionais e os tornam mais fáceis de serem acessados. A linguagem que utilizamos também oferece pistas quanto ao sistema representacional que estamos usando. Como já mencionamos, palavras baseadas nos sentidos associadas a sistemas representacionais são chamadas de predicados na literatura PNL. Movimentos oculares: visual desfocados ou para cima à direita ou à esquerda. Auditivo, na linha mediana. Sinestésico, abaixo da linha mediana, geralmente para a direita. Tom e velocidade de voz. Visual, geralmente fala rápido, tom de voz alto e claro. Auditivo, tom melodioso, ressonante, em ritmo médio, frequentemente possui um ritmo subjacente. Sinestésico, tonalidade baixa e mais profunda, frequentemente lento e macio, com muitas pausas. Respiração. Visual, respiração alta e pouco profunda na parte superior do peito. Auditivo, respiração regular no meio do peito. Sinestésico, respiração mais profunda vinda do abdômen. Postura e gestos. Visual, mais tensão no corpo, frequentemente com o pescoço estendido, frequentemente tipo corporal mais magro, ectomórfico. Auditivo, tipo corporal frequentemente mediano, mesomórfico, pode haver movimentos rítmicos do corpo, como se estivesse ouvindo música. A cabeça pode estar inclinada para o lado, como se estivesse pensando na posição de telefone. Sinestésico, ombros arredondados, cabeça baixa, tom muscular relaxado, pode gesticular para o abdômen e para a linha mediana. Aqui estão as principais pistas de acesso ou as formas principais pelas quais sintonizamos nossos corpos às diferentes maneiras de pensar, sistemas representacionais. Dão-nos indicações sobre como pensamos, mas não dos pensamentos específicos. Essas também são generalizações e não são verdadeiras em todos os casos. Algumas pessoas pensam principalmente em linguagem e em símbolos abstratos. Essa forma de pensar é frequentemente denominada digital. Uma pessoa que pensa dessa maneira tem tipicamente uma postura ereta, frequentemente com os braços cruzados. Sua respiração é pouco profunda e restrita. A fala é monótona e muitas vezes entrecortada. Os que apresentam pensamento digital normalmente falam em termos de fatos, estatísticas e argumentos lógicos. Esses padrões oculares são os mais comuns. Algumas pessoas canhotas e algumas poucas destras podem apresentar um padrão invertido. Imagens e sons lembrados serão em direção ao lado direito da pessoa. Seus sentimentos serão para baixo, à esquerda, e seu diálogo interno para baixo, à direita. Quando você se torna mais consciente de pistas de acesso, vê que algumas pessoas têm pistas de acesso invertidas. Isso é diferente, mas, mesmo assim, é normal. Não suponha que conhece as pistas de acesso oculares de uma pessoa. Teste sempre. A maneira mais fácil de testar pistas de acesso é fazer uma pergunta sobre sensações e sentimentos. Em situações do dia a dia, você pode fazer isso de forma fácil em uma conversa, perguntando a alguém como está se sentindo. Embora as pesquisas sejam escassas, parece que se uma pessoa acessar o sentimento para baixo e à sua direita, terá padrões de acesso padronizados. Se o fizer para baixo e à sua esquerda, tenderá a ter um padrão invertido. Em outras palavras, imagens e sons lembrados estarão à sua direita e imagens e sons construídos à sua esquerda. Outros padrões oculares: piscar. Piscamos o tempo todo. Faz parte do mecanismo natural para a lubrificação do globo ocular. Muitas pessoas piscam mais quando pensam. Esta parece ser uma maneira de dividir informações em blocos e o piscar pode pontuar o pensamento. Certas pistas de acesso são evitadas. Isso pode significar que a pessoa está sistematicamente bloqueando informações visuais, auditivas ou sinestésicas de seu consciente, talvez como resultado de trauma anterior. Nenhuma pista de acesso óbvia. Tem certeza? Alguém pode estar falando de tópicos de tal forma familiares e óbvios que não precisa acessar.
Para obter as pistas de acesso mais claras, faça perguntas que requeiram um pouco de reflexão. Diálogo auditivo interno imediato em resposta a cada pergunta. A pessoa pode estar primeiramente repetindo a pergunta e depois acessando a resposta. Isso pode ser parte de sua estratégia habitual de pensamento. Poderá até ver seus lábios se mexerem quando faz isso. Pistas de acesso incomuns. Essas são provavelmente resultado de a pessoa fazer uma sinestesia, uma mistura de sistemas representacionais simultaneamente. O padrão da PNL é um guia e uma generalização, e como toda generalização, algumas vezes não será verdadeiro. Lembre-se de que a resposta está na pessoa à sua frente, não na teoria. Perguntas para pistas de acesso. A seguir estão algumas amostras de perguntas que evocarão pistas de acesso oculares, juntamente com o símbolo do sistema representacional que evocarão. Quando fizer essas perguntas, procure ver a linguagem corporal da pessoa antes da resposta. Quando ela responder é tarde demais, o pensamento terá ocorrido e terminado, e as pistas de acesso também. De que cor é a porta da frente de sua casa? Visual. Como é morder uma laranja suculenta? Gustativo. Você consegue ouvir sua música favorita em sua mente? Auditivo. Como é a sensação de estar feliz? Sinestésico. Como é sentir lã encostada em sua pele? Sinestésico. Imagine um triângulo roxo dentro de um quadrado vermelho. Visual. Como seria o barulho de uma motosserra dentro de um galpão de chapas galvanizadas? Auditiva. Como ficaria seu quarto com papel de parede de bolinhas cor-de-rosa? Visual. Quando você fala consigo mesmo, de onde vem o som? Auditivo. Se um mapa estiver de cabeça para baixo, para onde fica o sudeste? Visual. Imagine o cheiro de capim recém-cortado. Olfativo. Qual de seus amigos tem o cabelo mais comprido? Visual. Como se soletra seu nome de trás para frente? Visual. Como se sente vestindo meias molhadas? Sinestésico. Qual o cheiro de cebolas? Olfativo. O que você fala para si mesmo quando as coisas dão errado? Auditivo. Como é relaxar em um banho bem quente? Sinestésico. Como é provar uma colherada de sopa muito salgada? Gustativo. Vendo imagens mentais. Quando você utiliza o sistema representacional visual, vê imagens em sua mente. Isso é importante para um pensamento claro. Designa criatividade e sucesso na maioria das matérias acadêmicas. Todos são capazes de visualizar, embora algumas pessoas aleguem não conseguir criar qualquer imagem mental. No entanto, todos devem criar imagens mentais, do contrário, como reconheceriam suas casas ou seus carros? O reconhecimento envolve equiparar aquilo que você vê a uma imagem lembrada. Se você não tivesse qualquer imagem lembrada, não poderia reconhecer coisas conhecidas. Você não tem consciência dessas imagens armazenadas no momento, já que ocorre tão rapidamente, mas elas têm que estar lá. A única alternativa seria trabalhosa. Encontrar uma equivalência através de uma descrição verbal de todas as coisas similares que lembra. Descrições verbais levam muito tempo. Uma imagem oferece as informações num piscar de olhos. Olhe à sua volta e imagine quanto tempo levaria para descrever seu entorno em palavras para um amigo. Dê a ele uma imagem e é fácil. O treinamento em PNL ajuda você a se tornar mais consciente e a ter maior controle de suas imagens mentais para que possa pensar de forma mais criativa e flexível. Muitos padrões PNL são mais fáceis de compreender e aprender quando você tem consciência de suas imagens mentais. O próximo exercício o ajudará a desenvolver seu sistema representacional visual. Observe quais as partes fáceis e quais as mais desafiadoras. Desenvolvendo visualização. Feche os olhos, relaxe seu corpo e olhe para sua tela mental. Descreva o que está vendo para você mesmo. De início, provavelmente serão tons de cinza com borrões de branco. Poderá ver uma imagem em negativo daquilo que estava olhando antes. Quando isso se acalmar,
Imagine um pequeno ponto preto no centro de seu campo visual. Faça com que seja o mais preto possível. Agora imagine esse ponto crescendo como uma gota de tinta derramada sobre a água de forma que lentamente se espalhe a partir do centro e comece a colorir toda a sua tela mental. Quanto mais preta você fizer com que a tela se torne, melhor. Põe a mão sobre os olhos se isso ajudar. Agora abra os olhos e olhe para um objeto próximo. Relaxe os olhos, não fite o objeto fixamente nem tente fixá-lo em sua mente. Gradualmente feche os olhos. Ao fazê-lo, mantenha uma imagem do objeto em seu campo visual mental. Pode ser útil olhar para a esquerda mesmo que seus olhos estejam fechados. Esta posição ocular ajuda a visualização. Feche os olhos e imagine o objeto à sua frente, exatamente como era. De que cor era o objeto? Visualize a cor o mais vivamente que puder. Agora, torne a sua imagem ainda mais brilhante. Imagine um holofote sobre o objeto, fazendo com que se destaque ainda mais claramente. Imagine tornar o objeto menor de tal maneira que ele se some à distância. Agora faça com que fique bem perto, como em um zoom. Ser capaz de imaginar perspectivas diferentes é importante. Você precisa ser capaz de controlar sua imagem, observando-a de diferentes ângulos. Imagine-se flutuando perto do teto, olhando o objeto de cima. Agora imagine-se no chão, olhando para o objeto de baixo. Agora mova o objeto em sua mente. Imagine virá-lo de cabeça para baixo para que possa ver seu fundo. Agora, vire-o para que possa vê-lo por trás. Se isso for difícil, abra os olhos e faça isso fisicamente no objeto, se puder. Depois feche os olhos e visualize o que acaba de ver. Imagine-se virando o objeto ao avesso e vendo-o por dentro. Agora imagine-se entrando nele para que possa vê-lo por dentro. Alguns livros sobre visualização dão a impressão de que todos podem ver espantosas imagens em 3 dimensões que ficam impressas na mente durante minutos de cada vez e que qualquer coisa a menos não é bom o bastante. E que qualquer coisa a menos não é bom o bastante. Mas isso não é verdade. As pessoas variam muito no quão facilmente e vivamente podem visualizar, mas todos podem melhorar sua clareza e controle com a prática. Todos têm memória fotográfica, mas algumas pessoas têm filme de melhor qualidade em suas máquinas fotográficas, ouvindo sons mentais. Ser capaz de imaginar sons com clareza tornará seu pensamento mais flexível e criativo. Derivará maior prazer da música e será capaz de mudar seu diálogo interno de forma a torná-lo mais apoiador e positivo. O próximo exercício desenvolverá seu sistema representacional auditivo. Observe quais as partes que são fáceis e quais as que são mais desafiadoras, desenvolvendo sua audição. Feche os olhos. Faça um barulho batendo com seu punho na cadeira. Agora ouça esse som novamente em sua mente. Agora imagine-o mais uma vez, primeiramente mais alto, depois mais baixo. Faça o barulho novamente se tiver dificuldade em lembrá-lo. Agora imagine que o som vem do outro lado da sala. Imagine-o vindo de cima, depois de baixo de você. Pode ajudar a imaginar-se batendo com seu punho na cadeira mais uma vez. Agora imagine a voz de alguém de sua família. Ouça dizendo algo. Pode ajudá-lo a criar uma imagem da pessoa vendo-a abrir a boca e falar. Pode ajudar a olhar para o lado. Essa posição ocular torna mais fácil ouvir sons internos. A seguir, imagine o som de sua música favorita. Faça com que seja mais alto, depois mais baixo. Faça com que seja mais rápida e depois mais lenta. Faça com que venha de diferentes partes da sala. Há duas estratégias que podem ajudá-lo a ouvir sons mais claramente em sua mente. 1. Visualize outras pessoas fazendo o som. Veja-as dedilhando um violão, tocando um pistão ou batendo tambores. Ao ver isso, o som virá naturalmente.
Essa estratégia funciona bem se você for bom em criar imagens mentais. 2. Imagine-se tocando o instrumento, não importa se sabe fazê-lo ou não. Imagine-se dedilhando violão, soprando pistão ou tocando bateria. Ouça os sons ao fazê-lo. Crie uma imagem associada como se estivesse lá de verdade, olhando pelos seus próprios olhos. Essa estratégia funciona bem se você tiver facilidade para imaginar sensações. Entrando em contato com sensações. De muitas maneiras, o tato é o mais imediato dos sentidos. Ele nos põe em contato com o mundo. Dizemos ver para crer, mas para muitas pessoas, tocar torna as coisas reais. A PNL nos ajuda a fazer uso de nossos sentidos, especialmente através de nossa consciência corporal. O sistema representacional sinestésico tem 4 aspectos: consciência corporal, sentido proprioceptivo ou memória muscular. O senso de seu corpo físico é parte essencial do rapport com você mesmo, sendo a base para que se sinta fisicamente saudável e para seu bem-estar. Sem um senso de consciência física, é impossível relaxar. A memória muscular leva mais tempo para ser adquirida do que a memória visual e auditiva, mas também leva mais tempo para desaparecer. Uma vez que aprendemos algo no músculo, essa coisa é confiável, até mesmo impossível de ser esquecida. Se você aprendeu a andar de bicicleta uma vez em sua vida, provavelmente ainda será capaz de fazê-lo anos depois, sem prática adicional. Nós consistentemente tensionamos certos músculos e depois aprendemos aquele padrão de tensão muscular. Isso pode levar às dores lombares e de cabeça crônicas ou à má coordenação. Pagamos o preço mesmo que não estejamos conscientes da tensão. Uma boa massagem frequentemente oferecerá uma experiência completamente diferente do significado de estar relaxado. Também podemos armazenar emoções em nossos corpos através de tensão muscular. Vemos linhas de riso e linhas de caráter no rosto de uma pessoa porque ela tem habitualmente adotado essas expressões. Nossos corpos armazenam nossas posturas características da mesma forma. Isso pode levar ao estresse e à doença física. A consciência sinestésica significa sermos capazes de discriminar entre sensações sutis em nossos corpos. Uma afinada consciência corporal nos avisará quando necessitamos descansar e não seremos pegos de surpresa pelo estresse e pelo excesso de trabalho. Quanto mais sutis forem os sinais corporais que você é capaz de reconhecer, e melhor será seu senso de saúde e bem-estar. O sentido do tato. O tato é nossa forma mais básica de comunicação. Começa quando somos bebês, tentando tocar e compreender o mundo. O toque amoroso de nossos pais nos diz que o mundo é um lugar amistoso. Quanto mais sensíveis formos às sensações e ao tato por dentro, mais o seremos por fora também. Equilíbrio vestibular. O senso de equilíbrio é geralmente tratado como um caso especial do sistema sinestésico. Embora às vezes seja considerado um sistema representacional separado na literatura da PNL, ver Cecily A. Carson, MD, The Vestibular System, capítulo 4 de Lives Before the Wind, Grinder, Deloisier and Associators, 1991. Emoções empáticas. Emoções são metasinestésicas, em outras palavras, são sensações sobre outros sentimentos ou experiências. Estarmos conscientes de nossas emoções e sermos capazes de senti-las é parte do nosso estar em rapport com nós mesmos e com nosso ritmo. À medida que nos tornamos mais sensíveis às nossas emoções, assim também nossa expressão emocional se torna maior e percebemos que há significado e valor em todas as emoções, mesmo as que possamos considerar negativas. Emoções podem ser arrebatadoras, mesmo assim, nós somos donos delas porque as criamos através de nossa fisiologia e nossa bioquímica, em resposta ao que vemos, ouvimos e sentimos. Às vezes tememos uma emoção apenas porque jamais a sentimos adequadamente. É uma qualidade desconhecida. Podemos temer emoções também porque temos medo de que sejam incontroláveis
ou se forem associadas a experiências demasiadamente dolorosas. A partir do momento em que sentir emoções como sendo suas, não como algo a ser mantido à distância, você será dono delas e terá mais escolha quanto a como lidar com elas. Desenvolvendo consciência sinestésica. Você pode realizar este exercício a qualquer momento. Ele o ajudará a se concentrar e a se tornar consciente de seus sentidos de equilíbrio, tato e de consciência corporal. Também o ajudará a estabelecer uma forte primeira posição e a se conectar a seus valores. É bom realizar este exercício quando estiver enfrentando um problema ou tiver de tomar uma decisão difícil. Pause. Torne-se consciente de seu corpo sem julgamento. Como seu corpo se pareceria se você congelasse nessa posição? Pareceria estranho? Que partes de seu corpo estão tensas? Como está seu senso de equilíbrio? Sinta a conexão entre todas as partes do corpo. Quais as partes que estão à vontade e quais as que estão desconfortáveis? Sinta onde seu corpo está tocando outros objetos, como uma cadeira. Conscientize-se do toque de suas roupas em sua pele. Do que tem consciência através de seu sentido do tato? Pergunte a si mesmo: o que estou sentindo neste momento? O que estou fazendo neste momento? O que estou pensando neste momento? Então se pergunte: o que quero neste momento? Agora pergunte-se: quais os valores que desejo expressar? O que é importante para mim neste momento? Como o que estou fazendo me ajuda a alcançar isso? O que estou fazendo neste momento que me impede de alcançar o que quero? Por fim, faça uma escolha. Diga a si mesmo: eu escolho preferências de sistemas representacionais. Nós constantemente utilizamos nossos sistemas representacionais, não podemos pensar a respeito de coisa alguma sem usar pelo menos dois. O primeiro para trazer as informações e o segundo para considerá-las de forma diferente. A PNL considera o pensamento como cadeias de sistemas representacionais formando estratégias, sequências de sistemas representacionais com um propósito. Com um propósito. O que denominamos talento é, em parte, resultado da maneira pela qual uma pessoa utiliza seus sistemas representacionais para formar estratégias incomuns e criativas. Toda memória é um coquetel criativo de sistemas representacionais. Todas têm componentes visuais, auditivos, sinestésicos, olfativos e gustativos. Isto às vezes se chama de quíntuplo e é representado por VACOG. Como já mencionamos, no entanto, tendemos a favorecer um ou dois sistemas representacionais. Tipicamente, nos voltaremos para nosso sistema preferido ou preferencial quando estivermos sob pressão ou estresse. Isso poderia ser uma fraqueza se limitasse nosso pensamento ao que nos é familiar em situações desconhecidas. Você pode descobrir sua própria maneira de pensar preferida ouvindo a forma pela qual fala ou analisando sua redação. Encontrará mais predicados de seu sistema preferido do que dos demais sistemas representacionais. Há duas coisas que você pode fazer para aumentar seus próprios autoconhecimento e flexibilidade de pensamento. Conheça sua própria preferência. Desenvolva seus sistemas representacionais mais fracos. Sistema representacional condutor. O sistema representacional condutor ou orientador é o sistema que usamos para recuperar informações de nossas memórias. Por exemplo, quando você pensar em férias, poderá recuperar a memória visual primeiro e depois pensar a respeito. Nesse caso, o visual é o sistema condutor. O sistema condutor pode ser o mesmo que o sistema preferido, mas não obrigatoriamente. Você poderá saber qual o sistema condutor de uma pessoa observando suas pistas de acesso oculares. Por exemplo, se perguntar sobre suas férias, ela pode fazer um acesso visual rápido para recuperar a memória. O sistema condutor é visual.
E depois, contar os dias agradáveis que passaram usando muitos predicados sinestésicos, mostrando que seu sistema preferido é sinestésico. Atenção! Evite descrever pessoas como auditivas ou visuais ou sinestésicas com base em seus sistemas preferidos. Esses não são identidades, apenas preferências e capacidades. Tradução e superposição de sistemas representacionais. Tradução. A tradução de sistemas representacionais significa pegar uma ideia e expressá-la em diferentes sistemas representacionais. Por exemplo, confortável como um cobertor quentinho, sinestésico. Confortável como uma sala bem decorada, visual. Confortável como um nome conhecido, auditivo. Desconfortável como cores berrantes na arte abstrata, visual. Desconfortável como migalhas na cama, sinestésico. Desconfortável como uma tuba enferrujada tocando desafinadamente, auditivo. A tradução preserva o significado, mas muda a forma. Pode ser necessária para que as pessoas possam compreender umas às outras. Por exemplo, uma pessoa com o sistema preferido sinestésico pode não perceber o quanto uma sala bagunçada pode distrair uma pessoa visual, a não ser que possa traduzir. Então você poderá dizer: estar em uma sala bagunçada desvia minha atenção da mesma forma que sentar em uma cadeira desconfortável desvia a sua. A tradução é uma habilidade de comunicação importante nos negócios. Às vezes, gerentes podem parecer estar discordando, mas estão discordando apenas quanto à expressão de uma ideia, não quanto à ideia em si. Uma vez traduzida a ideia, concordarão. Por exemplo, um gerente com um sistema preferencial auditivo pode gostar de conversar com seus colegas gerentes para explicar o que estão fazendo. Um colega gerente que prefere o sistema visual provavelmente desejará ver algo por escrito e, até que tal ocorra, de alguma forma não parecerá real. Eis um exemplo com os predicados em itálico. O primeiro gerente está falando principalmente de forma sinestésica, o segundo está falando visualmente. Ambos concordam que algo deve ser feito, mas as palavras estão atrapalhando a boa comunicação. Não consigo captar sua opinião sobre o departamento de contabilidade. Olhe, está perfeitamente claro. Precisamos ver o que está acontecendo com o relatório antes de decidirmos. Bem, não estou à vontade com essa abordagem. Vamos tentar com o David destrinchar o assunto pessoalmente. Acho que perderemos objetividade fazendo isso. Com tantas mudanças no horizonte, precisamos delinear as opções preto no branco. Espere, isso é um tanto precipitado. Sistema 1, tradução, sistema 2. Em algumas frases comuns com traduções entre sistemas representacionais. Geral, não compreendo. Visual, estou no escuro. Auditivo, isso tudo é grego para mim. Sinestésico, não consigo captar isso. Geral, não sei. Visual, ainda não está claro. Auditivo, não consigo saber se está certo. Sinestésico, não consigo captar a ideia. Geral, eu compreendo. Visual, estou vendo o que quer dizer, entendi o quadro. Auditivo, isso soa bem. Sinestésico, sinto que está certo, captei sua ideia. Geral, eu penso. Visual, minha visão é. Auditivo, alguma coisa me diz que. Sinestésico, segure essas imagens. Geral, estou confuso. Visual, isso é uma bagunça, é tão obscuro. Auditivo, não há ritmo ou razão nisso, isso soa estranho. Sinestésico, não consigo pegar, nada disso encaixa. Superposição. A superposição é um exemplo de estabelecimento de acompanhamento e condução utilizando a linguagem dos sistemas representacionais. Você usa um sistema representacional bem desenvolvido para passar para outro menos desenvolvido. Por exemplo, a superposição é utilizada para induzir um transe. À medida que sente o peso de seu corpo na cadeira e as roupas em sua pele, você ouve minha voz e os outros ruídos leves na sala.
Esses ruídos leves podem ajudá-lo a se tornar mais confortável e a relaxar. Ao olhar em redor da sala e ver os objetos familiares, você poderá querer fechar os olhos para ficar mais confortável e se concentrar mais nos ruídos que está ouvindo para ficar mais relaxado, para que possa repassar o dia em sua mente e aprender facilmente a partir disso. Essa sequência é C, A, C, V, C, A, V. Eis um exemplo de vendas. Esse computador parece ser potente e é potente. O monitor é maravilhosamente projetado para ser bonito em seu espaço de trabalho. Tudo o que ouvirá ao ligar a máquina é o ronronar de seu funcionamento. O sistema de som é potente e toca seus CDs com clareza e tom surpreendentes. O teclado é projetado ergonomicamente para ser confortável e fácil de usar, e o layout é atraente. A sequência é VC, VA, CA, CV. Observe que as apresentações de vendas têm a mesma estrutura que a indução de transe. Ela o convida a criar imagens, sons e sensações internamente e a sentir bem em relação a eles, para que compre o produto que passou a significar comprar as sensações. A sobreposição também é usada para contar histórias. Você cria a história, as imagens, os sons e as sensações a partir das palavras impressas nas páginas. Sinestesia. A cor era dor para ele. Calor, frio, pressão. Sensações de intoleráveis alturas e enormes profundezas, de tremendas acelerações e compressões esmagadoras. O tato era degustação para ele. A textura da madeira era acre e parecia calcário em sua boca. Metal era sal. Pedra tinha um sabor agridoce ao toque de seus dedos. E o toque de vidro estragava seu paladar como um doce excessivamente doce. Alfred Bester, de The Star My Destination, 1956. Sinestesia, que significa literalmente sentir junto, ocorre quando um sentido se liga a outro. Dois ou mais sistemas representacionais são acessados simultaneamente. Isso poderá dar margem a pistas de acesso confusas. Sinestesias ocorrem naturalmente e são a base do trabalho artístico e criativo. São diferentes das estratégias. Uma estratégia é uma sequência de representações. Em uma sinestesia, as representações ocorrem simultaneamente. Todos nós experimentamos sinestesias. A música, por exemplo, evoca cores e formas, quadros evocam sentimentos, e a mera visão de alguém passando as unhas por um quadro negro pode evocar o som em nossas mentes e nos fazer trincar os dentes. Sinestesias são as metáforas dos sentidos e temos que utilizar metáforas literárias para descrevê-las. A poesia e a boa redação evocam sinestesias através da linguagem usada. Sinestesias são usadas com frequência na propaganda. O sabor macio de geleia de morango. Uma bebida borbulhante que desce como veludo. Os últimos sons quentes. As sinestesias mais comuns são as que envolvem nosso sistema condutor e nosso sistema preferencial, porque essa é a sequência típica que usamos em nosso pensamento e em nossas memórias, e, portanto, essas sinestesias nos deixarão mais à vontade. Richard Seitowich descreve a sinestesia vivamente em seu livro The Man Who Tested Shapes, Abacus, 1993. Sintovic é um médico e seu livro foi inspirado por um encontro com um homem que sentia o gosto das formas e uma mulher que sentia o cheiro das cores. Essas pessoas eram sinestetas literais. Sua experiência externa dos sentidos perpassava os diferentes sentidos. O homem que sentia o sabor das formas realmente sentia seu gosto. Os sabores eram tão reais quanto o seu jantar, mas sem o mesmo valor nutricional, é claro. Nossas devotadas experiências com sinestesia, mediadas através de linguagem e metáfora, eram experiências sensoriais verdadeiras para essas pessoas. Sitovic ficou suficientemente intrigado para investigar a sinestesia extensamente e concluiu que é função natural de nossa neurologia humana, mas que geralmente ocorre no nível do inconsciente.
Pistas de acesso oculares nem sempre mostram as sinestesias, embora às vezes uma pessoa olha fixamente para um determinado ponto no espaço enquanto está claramente sob influência de alguma emoção. Frequentemente, as pessoas acessarão sinestesias de forma sinestésica porque o tato é a parte mais importante da experiência. Muitas vezes não estarão conscientes das outras partes de sinestesia, apenas do estado emocional resultante. Integração de movimentos oculares. Eis aqui uma maneira de usar pistas de acesso oculares para lidar com problemas difíceis. Você pode usar isso para si mesmo ou para ajudar outra pessoa. Quando estiver trabalhando sozinho, simplesmente mova seus olhos para todas as direções, para todas as diferentes posições. Imagine seguir um ponto de luz que se move para lugares diferentes. Parte 1. Peça a outra pessoa que esvazie sua mente e siga o curso de seu dedo com os olhos sem mover a cabeça. Ligue as posições de acesso oculares com o movimento de seu dedo, passando pelas posições superiores, do meio e inferiores em todas as combinações em frente ao rosto da pessoa, a uma distância de aproximadamente 70 centímetros. Alternativamente, poderá manter dois dedos em duas posições diferentes e pedir à pessoa que olhe de um para o outro sem mexer a cabeça. Dê à pessoa tempo para pensar. Mantenha o processo lento e simples e deixe que descanse durante os padrões, se precisar. Quando tiver terminado, faça algumas perguntas. Quais os movimentos mais suaves? Quais os mais fáceis de realizar? Isso poderá mostrar as sinestesias mais fáceis ou sistema condutor em relação ao preferencial. Quais os mais difíceis? Esses mostram as áreas com maior potencial. Quais os movimentos mais irregulares? Como essas indicações neurológicas se conformam com a experiência da pessoa em sua maneira de pensar e as sinestesias e as associações que fazem? Parte 2. Peça à pessoa que pense em um problema ou questão difícil em relação a qual gostaria de ser mais criativa. Observe para onde dirigem os olhos. Agora, repita todos os movimentos, ligando todas as posições como antes. Observe quais os lugares desprovidos de recursos e quais os que têm recursos. Repita quaisquer ligações que pareçam especialmente difíceis. Ao fazê-lo, peça que a pessoa imagine que todos os seus recursos, sua criatividade e diferentes modos de pensar estão sendo integrados e aplicados na questão. Dê a ela tempo para integrar e depois peça que pense na questão novamente. O que mudou para ela? Esse exercício focaliza muitos recursos e maneiras de pensar em um problema em combinações diferentes e criativas. Também embaralha o modo de pensar habitual da pessoa em relação ao problema. Linguagem sensorial. Palavras ligadas a um determinado sistema representacional são conhecidas como predicados na terminologia da PNL. Predicados são o resultado de pensar em um determinado sistema representacional. São como pistas de acesso verbais. Por exemplo, vejo o que está querendo dizer. Implica o sistema visual. Uma vez sensível a predicados, você começará a notar como as pessoas descrevem eventos de formas diferentes que implicam diferentes modos de pensar. Também estará mais consciente de sua própria linguagem, como ela se liga ao seu próprio modo de pensar e como se equipara ou não ao modo de pensar de outras pessoas, como mostrado pelos seus predicados. Por exemplo, três amigos vão a um jogo de futebol. O primeiro diz: Foi um jogo brilhante. Vou lhe contar os destaques. Os dois times jogaram muito bem, tínhamos uma excelente visão e a iluminação estava boa. Vimos nosso time vencer por 3-2. Vou assistir novamente na televisão hoje à noite. O segundo diz: Que jogão! Deixe-me lhe contar a respeito. O clima estava fantástico, todo mundo torcia aos gritos e não conseguia ouvir meus pensamentos. Gritei até ficar rouco. Ouvi o comentário em meu Walkman e isso foi legal também. O terceiro diz: Foi um jogo estonteante.
O primeiro tempo foi duro, mas no final nosso time venceu confortavelmente. O outro time não chegou a entrar no jogo no segundo tempo. As cadeiras não eram lá muito confortáveis, no entanto. Vou pegar o jogo pela TV hoje à noite. Esses são exemplos exagerados, mas podem ver que o primeiro exemplo usa muitos predicados visuais, o segundo, muitos auditivos, e o terceiro, muitos predicados de tato ou sinestésicos. Predicados e frases visuais: olhar, imaginar, focalizar, insight, cena, branco, visualizar, perspectiva, brilhar, refletir, esclarecer, examinar, olho, foco, prever, ilusão, ilustrar, notar, visão, revelar, antever, ver, mostrar, visão, observar, enevoado, escuro, aparência, brilhante, colorido, penumbra, entrever, destacar, obscuro, fazer sombra, visão geral, cintilar, holofote, assistir, vívido, espelhar. Vejo o que está querendo dizer. Estou examinando a ideia de perto. Nós temos a mesma visão. Tenho uma vaga ideia. Ele tem um ponto cego. Mostre-me o que quer dizer. Você olhará para isso depois e dará risadas. Predicados e frases auditivas: dizer, sotaque, ritmo, alto, tom, ressonar, som, monótono, surdo, pedir, acentuar, audível, timbre, claro, discutir, proclamar, chorar, comentar, ouvir, gritar, suspirar, guinchar, sem fala, clique, coachar, vocal, sussurrar, contar, silêncio, dissonante, zumbido, calar, melodioso, ganir, harmonia, melodia, musical, acústico, cacarejo, diálogo, eco, rosnar. Estamos em sintonia, vivemos em harmonia. O local zumbia com a atividade. Isso tudo é grego para mim. Não dar ouvidos. Isso faz soar o sino, a campainha. É música para meus ouvidos. Terminou, não com um estrondo, mas com um ganido. Predicados e frases sinestésicos: tocar, manusear, equilibrar, quebrar, frio, sentir. A maioria das palavras não tem qualquer conotação sensorial. Como já mencionamos, essas por vezes são chamadas de digitais. Você pode usá-las quando quiser dar a outra pessoa a opção de pensar no sistema representacional que bem entender. Exemplos de palavras não especificadas: decida, pense, lembre, saiba, meditar, reconhecer, atender, compreender, avaliar, processar, decidir, aprender, motivar, mudar, consciente, considerar, supor, escolher, resultado, meta, modelo, programa, recursos, coisa, teoria, ideia, representação, sequência, lógica, memória, futuro, passado, presente, condição, conexão, competência, consequência. Ponte ao futuro.
Utilizamos nossos sistemas representacionais para nos lembrar do passado e também para imaginar o futuro. Podemos ensaiar mentalmente como desejamos que o futuro seja. Isto se chama ponte ao futuro, na terminologia da PNL. Quando fazemos ponte ao futuro, ensaiamos um resultado mentalmente para nos assegurarmos de que ocorra e para descobrirmos se parece correto. A mudança pessoal começa com um objetivo ou resultado. Você tem um problema ou deseja que a situação seja diferente, então determine um estado desejado, o que você quer em vez da situação atual. Depois, aplique uma técnica ou um padrão para realizar essa mudança. Muitas abordagens psicológicas terminam aí, mas às vezes a mudança é fácil no momento, mas difícil na situação real, dias ou semanas depois. A ponte ao futuro lida com esse problema e é parte de todas as técnicas de mudança de PNL. Você pode fazer ponte ao futuro de seus próprios resultados e a ponte ao futuro dos outros quando trabalha com eles para ajudá-los a alcançar os seus resultados. Sempre que tiver trabalhado em um problema, ensaie mentalmente sua solução. Por exemplo, suponha que tem tido problemas em se comunicar com outra pessoa e que você tem novos recursos para ajudá-la. Faça a ponte ao futuro pensando em quando você encontrar a outra pessoa da próxima vez. Imagine-a o mais claramente possível, ouça sua voz mentalmente e depois imagine-se respondendo a ela da forma que deseja. Verifique como se sente. Imagine a resposta possível. Quando sentir-se bem e a situação ocorrer satisfatoriamente, terá testado a mudança o mais minuciosamente possível, próximo efetivamente a encontrar-se com a pessoa. Se não sentir que está bem, provavelmente não funcionará na vida real. Às vezes, uma pessoa pode desempenhar o papel da outra para que a ponte ao futuro seja mais realista. A ponte ao futuro é a verificação de seu resultado em realidade virtual. O estabelecimento de ponte ao futuro tem quatro funções. 1. Como verificação ecológica. Às vezes, o resultado parece bom em teoria, mas quando faz ponte ao futuro, você percebe que não está exatamente certo. Então precisa voltar e fazer mais mudanças. 2. Como teste de que a mudança realmente funcionará. 3. Como ensaio mental de seu resultado desejado. Quanto mais você ensaiar mentalmente seu resultado, mais familiar ele se tornará e mais fácil será. 4. Como meio de generalizar as lições que aprendeu, levando-as para o mundo real. Quando você levar o que aprendeu e o aplicar em qualquer lugar, independentemente de contexto, terá o maior impacto sobre você mesmo e sobre outros. Ponte ao futuro de mudança organizacional. Fazer ponte ao futuro é excepcionalmente importante no treinamento empresarial. Frequentemente, esse ocorre fora do escritório, muitas vezes em um hotel próximo. Em geral, essa é uma boa ideia, pois afasta os participantes das distrações do escritório. As ideias que têm e o trabalho que realizam na sala de treinamento são com frequência excelentes, mas quando retornam ao trabalho é demasiadamente fácil recaírem nos mesmos velhos hábitos. Assim, todo treinamento empresarial deve ter sua ponte ao futuro rigorosamente estabelecida em relação ao ambiente de trabalho e deve funcionar lá se for ter algum impacto. A PNL é bastante pragmática. O teste para a intervenção de PNL bem-sucedida é que funcione no mundo real. Fazer ponte ao futuro pode fazer a diferença entre uma que funciona e uma que não funciona. A simulação em computadores é outra maneira de fazer ponte ao futuro utilizada nos negócios. Os resultados que as pessoas desejam alcançar são inseridos em um cenário de computador. A simulação é rodada e as consequências monitoradas. Isso é mais facilmente realizado quando o comportamento mudado pode ser medido em termos de dados concretos, como receita de vendas, reclamações de clientes e lucros. Existem também softwares sofisticados que simulam os aspectos sistêmicos de mudanças mais complexas. Ajuda os gerentes a verem cenários futuros possíveis para que possam compreender as prováveis consequências da mudança. Princípios de ensaios mentais.
O ensaio mental é uma poderosa ferramenta para a automelhoria. O ensaio mental é uma poderosa ferramenta para a automelhoria e para o coaching. Quando ensaia mentalmente, você utiliza os caminhos neurais envolvidos no uso efetivo da habilidade no mundo real. O ensaio mental é amplamente utilizado como técnica para melhoria na música e nos esportes. O ensaio mental torna uma nova habilidade familiar e cria micromovimentos nos músculos de que você necessita no mundo real. Sempre que ensaiar seus resultados mentalmente, siga os princípios a seguir. Comece pela sua meta. Imagine como seria alcançá-la. Veja em detalhes para que esteja absolutamente claro quanto ao que terá que fazer para alcançá-la. Focalize o processo, não o resultado. Use seus sistemas representacionais para ver como atinge o objetivo. Desde que esteja claro quanto à meta, ela fluirá naturalmente desse processo da qualidade. O último passo é ver a meta alcançada como resultado do processo. Por exemplo, para ensaiar mentalmente uma tacada de golfe, imagine-se selecionando o taco adequado, sentindo o peso do taco em suas mãos, se posicionando realizando seus movimentos usuais e focalizando-se na tacada. Depois, visualize a bola entrando no buraco. É isso que separa o ensaio mental de sonhar acordado. Sonhar acordado focaliza o resultado que acontece em um passe de mágica. O ensaio mental focaliza o processo e os bons resultados são inevitáveis. Seja específico. Imagine o maior número de detalhes que puder. Onde está as roupas que está vestindo, cada parte da habilidade que está ensaiando. Quanto mais ricos os detalhes, mais poderoso será o processo. Veja, ouça e sinta a perfeição. O que você vê e ouve e sente é o que terá. Não se satisfaça com menos que o melhor. Imagine tudo exatamente como quer que seja. Utilize todos os sentidos. Quanto mais sentidos usar, mais memorável será a experiência e mais profunda será a sua marca. Veja os quadros em sua imaginação o mais claramente que puder. Ouça os sons, sinta seus movimentos corporais, incluindo seu senso de equilíbrio. Relaxe. O relaxamento intensifica os efeitos do ensaio mental. Pratique. A prática perfeita resulta na execução perfeita. Da mesma forma, quanto mais utilizar o ensaio mental, mais habilidoso se tornará e melhor será seu funcionamento para você. Plano de ação: 1. Quando assistir a programas de atualidades na televisão, observe as pistas de acesso de políticos e especialistas quando respondem a perguntas. O que pode dizer a respeito da maneira pela qual utilizam seus sistemas representacionais? Sua linguagem se equipara às suas pistas de acesso? Nota importante: uma pista de acesso visual construída não significa que a pessoa está mentindo. Significa que está pensando através da construção de imagens, que pode ser parte de sua estratégia de memória. 2. Olhe atentamente para o livro que está lendo atualmente. Qual o estilo predominante? O que pode observar quanto à maneira preferida de pensar do autor a partir do equilíbrio de predicados no texto? Nota: livros acadêmicos são geralmente escritos em linguagem digital. Existe uma crença amplamente disseminada de que isso os torna mais sérios e críveis, mas apenas os torna mais entediantes. Faça esse exercício com um romance, observando especialmente os predicados nos diálogos. 3. Jogos de predicados. Escolha uma conversa casual na qual o conteúdo não é importante e procure ouvir predicados. Quando ouvir um predicado, equipare-o à frase seguinte que disser em resposta, acompanhamento. Quando for capaz de fazer isso com confiança, equipare o predicado e siga-o com outras frases ou sentença que utilize um predicado de outro sistema, acompanhando e liderando. Seu companheiro segue a sua liderança usando predicados daquele sistema em sua resposta? 4. Comece a trabalhar sua acuidade sensorial. O prazer que você deriva da vida depende do quão agudos seus sentidos são. Muitas pessoas ingerem overdoses de hedonismo, precisam de um estímulo maciço porque seus sentidos estão desgastados.
Com sentidos limpos, você obterá mais prazer com menos estímulo. Faça de um dia visual. Preste atenção especial no que vê. Veja o conhecido com novos olhos e deixará de ser conhecido. Preste atenção nas cores ao seu redor. Observe quanta diversidade há em seu entorno. Depois, tenha um dia auditivo. Ouça os sons das vozes das pessoas. Ouça a música com mais atenção. Ouça os sons do dia a dia com novos ouvidos e deixarão de ser sons do dia a dia. Por fim, tenha um dia sinestésico. Preste mais atenção nas suas sensações e sentimentos à medida que se move através do dia. Observe como seus sentimentos estão em constante mutação. Preste atenção na sensação táctil provocada pelas coisas. Observe como você se equilibra sobre duas pequenas áreas, seus pés, com facilidade. 5. Conheça seu sistema representacional condutor. Quando você pensa em algo, o que normalmente acontece primeiro? Você fala consigo mesmo? A. Você visualiza? V. Você se lembra da sensação táctil? C. Conheça seu sistema preferido. Escreva durante aproximadamente 5 minutos sobre algo que gosta de fazer. Escreva rapidamente sem pensar. Depois, reveja o que escreveu. Qual o equilíbrio de predicados? Você poderá preferir falar no microfone de um gravador por alguns minutos em vez de escrever. Isso em si pode ser uma dica de que você prefere o sistema auditivo. 6. Qual o seu sistema representacional mais fraco? Exercite sua parte fraca e use os exercícios nas páginas 62, 7 para desenvolver esse sentido. Seu pensamento se tornará mais criativo e flexível. 7. Eis um exercício que pode tornar sua maneira de pensar mais criativa, estimulando todos os sistemas representacionais e que também é bom para os músculos oculares. Escolha qualquer objeto longe de você e imagine que é o centro de um grande relógio. Mantenha sua cabeça e seus olhos parados e mova seus olhos cuidadosamente até onde puder para a posição de 9 horas. Como se estivesse querendo ver sua orelha esquerda, mantenha os músculos esticados por alguns segundos, sem olhar para algo específico, e depois retorne os olhos para o centro do relógio. Agora, faça o mesmo para as posições de 10 horas, 11 horas e 12 horas. Nesta última, estará olhando para cima, em direção à sua testa. Continue ao redor de todo o relógio até ter olhado para todas as horas. Faça isso devagar e com cuidado. Não tente forçar o que quer que seja, e se sentir dor ou qualquer desconforto, pare, descanse e continue em outra ocasião.